Olá, estamos de volta com o Timorcast, o podcast do Diligente. Hoje dedicamos o nosso podcast à poesia, cujo Dia Mundial se celebra hoje, 21 de março. A nossa convidada é Eugênia Neves, professora no Departamento da Língua Portuguesa da Universidade Nacional Timor-Leste, UNTL, e autora do livro de poesia intitulado Os Sons da Alma, publicado no ano passado. Olá, Eugênia, bem-vinda ao Timorcast, o podcast do Diligente, e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sim, obrigada. Também agradeço pelo convite. Fala-nos um pouco sobre a sua trajetória acadêmica e profissional. Quer dizer, eu agora sou professora e então essa profissão só a partir do período da independência de Timor-Leste, não é? Porque antes eu trabalhava noutra instituição, administração, e agora sou professora depois de ter feito estudos aqui na Faculdade de Educação. Então eu fiz licenciatura aqui na UNTL, fiz mestrado no Brasil e depois concorri para esta vaga de docente. Licenciatura em língua portuguesa e mestrado também em língua portuguesa? Licenciatura em língua portuguesa e culturas lusófonas. E o mestrado também, com certeza que nas universidades do Brasil é em português, não é? E o programa foi de língua portuguesa e pronto, eu estudei mais ou menos linguística, mas a linha de pesquisa, análise do discurso. Ok. E como é que a poesia surgiu na sua vida? Pronto, isso desde a minha adolescência eu lia livros com meus colegas, líamos contos, romances e gostei daquela linguagem literária e sonhei escrever poesias. Mas depois com a guerra tudo acabou, né? Acabou, não pensei mais. Depois, quando fiz a minha licenciatura, a minha área foi para linguística. Então, a poesia tem mais a ver com literatura, né? Tem a ver com linguística. Mas, como todos os anos celebramos o Dia da Língua Portuguesa, não é? Sim. E eu tentei escrever um poema com o título A Língua Portuguesa. Tentei escrever, os colegas disseram que estava bom e pronto, eu tentei escrever outros poemas. Isso foi em que ano? Se não me engano, 2018. 2018, ok. Pronto, e recentemente publicou o livro de poesia, Os Sons da Alma. Pode contar-nos um pouco sobre esta experiência? De que fala este livro? Bom, isto fala-se da história e da realidade da vida, não é? Porque ali não é só sobre um tema, mas diferentes. Quer dizer que aquilo que eu penso, escrevo. Aí tem mais a ver com a experiência, a história de Timor, porque eu falo dessa passagem toda, não é? Eu tenho poemas sobre 30 de agosto, que é o referendo, 12 de novembro, mais dedicado aos jovens, não é? E sobre o dia da independência e também sobre a vida do meu pai e do meu irmão, que morreram nessa luta também. Portanto, isso tem a ver com a história e a realidade, ou a história da vida. Professora, a capa do livro tem uma imagem bastante violenta. Quem é responsável por esta pintura e o que a levou a escolher esta ilustração para a capa do livro? Na verdade, essas poesias são dedicadas tem a ver com a história, não é? Então conhecemos a história de Timor, que houve muitas mortes, não é? Sim. A história, o desenho aqui eu pedi a alguém da família pintar, que é pintor também. Tem a ver com essas passagens todas, não é? Com 12 de novembro, com aqueles sofrimentos todos, aqueles crimes todos que foram situações violentas a partir de 75 até cá. Agora a imagem
cabe a quem couber, não é? Sim. Agora, não vou dizer que isto refere-se a este, refere-se mais àqueles que fazem o crime, não é? Portanto, quem se sente que é crime, que já matou alguém, talvez afeta, não é? Quer dizer, eu, em princípio, eu queria uma imagem mais leve, não é? Com um sentido assim mais... Agora esta parece mais... Eu disse ao pintor, mas esta parece mais pesada. Eu queria uma coisa assim, mais leve. Mas se falarmos sobre a história do país... Sim, se falarmos sobre a história é isso. Eu perguntei, consultei os outros, está bom assim. Pronto, foi assim. Porque o que eu adoro são aquelas paisagens lindas, não é? Que tem a ver com o que nós apreciamos aqui. Mas como dizem que a imagem tem relação com os poemas, pronto, ficou assim. Quando e o que a levou a escrever a poesia? Bom, a poesia, como eu disse, a partir de 2018, quando escrevi o primeiro, que era sobre a língua portuguesa. E depois eu senti que podia escrever, que eu consigo. Então fui inventando outros. Então eu não tenho assim um tempo dedicado para escrever poesias, mas quando eu sinto, quando estou num momento assim livre de lazer, vêm ideias. Quando estou sozinha, ou à noite, quando estou sozinha, eu quero escrever isto. E escrevo. E vêm ideias. Por exemplo, quando estamos aqui nesse barulho todo, não conseguimos, não vem. Então, eu sempre pensei em dedicar um poema ao meu pai, não é? Sim. Ao meu pai, ao meu irmão, que foram mortos também. E eu dediquei esses poemas para eles, para a família. Ok. Professora, quais são as suas referências no mundo da poesia? Bom, eu leio poesias. Eu lia mais romances, novelas, quando noutros tempos, não é? Mas isso também inspira uma pessoa. E também leio poesias de outros autores. Qualquer autor eu vejo ali e leio. Então, vendo poesia, não tenho assim uma referência única, ou seja, mas qualquer poesia que eu leio, eu vejo que eu posso escrever, que a língua serve para escrever dizer coisas que queremos dizer, mas num estilo mais, não é? Sim, que tem a ver com estética, a beleza das palavras, não é? Por exemplo, tem rimas, ou dizer coisas bonitas, ou sei lá, coisas que tenham coisas significativas, não é? Sim, pronto, professora. Então, para si, qual a importância da poesia para as pessoas em geral? Eu acho que a poesia, as pessoas podem ler assim nesses momentos de lazer, mas também pode ser em qualquer momento, quando está saturado com um trabalho, ou numa situação assim, que não está aborrecida. Talvez ao ler as poesias ela vai sentir outra coisa, vai melhorar o seu estado de espírito, mas depende também da poesia, não é? Sim. Por exemplo, algumas colegas ou famílias que leram disseram que sentiram dor de cabeça por causa do conteúdo da poesia, dos poemas, que tem mais a ver com a história, não é? Sim. Então, uma pessoa quando lê, vê que está a viver esse momento, volta para esse momento. Então, algumas que estão mais próximas a mim, não é? Que sentimos a mesma coisa. Por exemplo, as minhas irmãs, também quando leem, sentem alguma coisa, não é? Sim. Coisas que passaram, mas que os poemas trazem de volta,
não é? Por exemplo, essas mortes, morte do meu pai, do meu irmão, quando os familiares leram esses poemas, sentiram que o acontecimento volta, não é? Porque depois de muitos anos. Sim. ah, Pronto. Quais são as maiores dificuldades para publicar um livro de poesia em Timor-Leste? Bom, primeiro tem de obedecer aquelas regras, não é? Primeiro. Agora, o meu tem de passar por uma editora e depois quer dizer, eu tive que publicar conta própria, em conta ok. própria, porque como eu já trabalhei, já fiz isso há quantos anos, então eu não posso deixar só para mim, mas quero publicar. Sim, para outras pessoas Para acessarem também. e também para mim é mais um divertimento também para mim, não é? Sim. É. Um orgulho, né? Um orgulho também. E principalmente para deixar, não é? Deixar esses registros assim escritos para a nossa geração, mas em vez de ser uma história que é transmitida através de poesias, porque tudo que eu escrevi tem como base a realidade. A sim, realidade é o que aconteceu, na verdade, e quero deixar num livro para a minha geração, principalmente para os meus alunos, se quiserem ler. E para motivar também, se Para quiserem escrever. para motivar os alunos também. E alguns já começam a escrever, embora escrevam assim, não perfeitamente, mas a questão é só dominar a língua para escrever melhor, porque eu vejo alguns que têm Capacidade esta capacidade, esta inclinação para escrever poemas. Já um pediu para eu ver, a professora pode ver os meus poemas. Eles estão a escrever em língua portuguesa? Em língua portuguesa, quer dizer, não escrevem perfeitamente, mas escrevem, têm esta inclinação para escrever e depois pedem para um professor rever, assim como eu também fiz e pedi a uma professora portuguesa para rever. Está bem. E, na sua opinião, os timorenses têm o hábito de ler e escrever poesia? Eu penso que não todos, porque escrever poesia não são todos, não é? Escrever qualquer texto, muitos escrevem. Poesia só para quem gosta de poesias mesmo. Eu já vi, uma colega também já publicou o seu livro de poesias. Um senhor que trabalhava ali no museu já tem uma publicação. O senhor Xanana tem, não é? Sim. Tem, e outros que eu conheço tem, mas não são muitos. Agora, o meu eu não vou dizer que é uma obra assim, mas é uma pequenina obra como experiência, não é? Pronto. Então, se calhar, já pensa para escrever mais algumas poesias para o futuro? Claro. Agora, o que me falta agora é tempo. Como agora eu estou a escrever alguns artigos da minha tese, mas quando estou saturada com essas matérias, eu rabisco ali alguma. Eu ainda tenho alguns ainda por publicar. Tenho também em teto, mas eu vou separar poesias em teto e vou fazer mais poesias em português. Só que o tempo para fazer poesias não é qualquer tempo, quando você tem tempo ou não. O momento oportuno para isso depende, quando é que tem vontade de escrever. Como avalia a produção poética em Timor-Leste? Eu acho que há pessoas competentes para fazer isso, não é? Alguns que escrevem em teto, outros em português. Agora, eu acho que todos devem ganhar esta coragem para escrever, mesmo em teto, não é? Porque eu também já tenho alguns poemas em teto, mas eu quero publicar separadamente, não é? Agora, quando eu publiquei este poema em teto, só tinha um, então eu tirei. Eu pensei em fazer outros, escrever outros em teto e juntar com o do teto e mais tarde publicar, não é? Ok. A poesia é importante para o seu dia a dia?
Por quê? Bom, eu acho que é importante porque desde que eu gosto de escrever, então isso já faz parte da minha vida académica também, não é? E também como algo para me entreter. Porque, como hoje perguntou, os timorenses não têm o hábito de leitura, Escrever poesia. mas talvez por ler poesias gostam, não é? Sim. E o que tem a relação com alguma realidade que eles já viveram, eu acho que eles gostam de ler, vão gostar de ler. Agora, já depende de cada um, porque um timorense está mais ocupado com o seu trabalho, mais ocupado com outra coisa do que ler, não é? Mas mais tarde vai evoluir, a história vai ser outra, não é? Sim. Pronto, a última pergunta: que conselhos dá a quem queira escrever poesia? Eu acho que qualquer pessoa pode escrever. Primeiro eu falo aos meus estudantes, não é? Porque há alguns que gostam, que têm esse gosto de ler e escrever poesias, não são muitos, não é? Agora, escrever qualquer texto, eu acho que muitos escrevem. Poesia já depende de quem. E quando eu lancei o livro também, com a presença dos estudantes, eu disse, então, isto é o primeiro passo para vocês darem continuidade, escrevam o que puderem. E já viram dois. Pedir para eu corrigir os poemas. Boa. Eu disse, poemas dependem da nossa ideia, como queremos escrever. Talvez nós podemos ver um pouco sobre a língua, não é? A língua portuguesa, para ver a correção na língua, não é? Agora, as regras para escrever poesia nem eu sei, eu escrevi por escrever também. Porque também não sou da área da literatura, eu sou da área da linguística, portanto eu escrevo por escrever. Acha que a leitura também faz parte para desenvolver a escrita da poesia? Claro, nós temos que conhecer o que os outros escrevem para nós também podermos escrever o nosso, não é? Porque se não conhecesse o que era poesia, nem podia escrever. Eu gosto de poesias. Ok, então muito obrigado, Eugênia, pela partilha. Eu também agradeço por esta colaboração, não é? Para partilhar esta minha obra, não é? É claro que eu não vendo isso aqui, eu apenas distribuí para os colegas e os meus familiares. E muito obrigado também aos que acompanharam a nossa conversa. Encontramos-nos no próximo Timorcast, podcast do Diligente.